E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, houve uma época em que internet praticamente não existia para nós. Então nós jogávamos os nossos jogos e às vezes trocávamos o que descobrimos na rua, ou se não, a gente ia até a banca para comprar aquelas revistas de videogame para saber das dicas do que o pessoal tinha descoberto. E era legal. Eu não tinha dinheiro, por exemplo, mas tinha uns amigos que compravam e daí nós pegávamos um caderno, nós anotava os comandos ou as manhas, os truques que a galera compartilhava, mandava cartas para a revista lá publicava se dava certo, era muito legal essa época. Pois então, eu tenho aqui uma coleção de revistas, infelizmente eu não vou conseguir mostrar todas as minhas revistas, que eu perdi uma boa parte delas na enchente, né? Então hoje eu vou começar a mostrar uma revista minha, uma Super Game Power. Infelizmente eu perdi a Super Game Power do Super Metroid, que é uma Super Game Power muito valiosa, né? Perdi muitas revistas valiosas que para colecionadores valem muito dinheiro, com certeza. Mas o que eu tenho aqui ainda que eu consegui salvar, eu digo que talvez seja um terço do que eu tinha. Fazer o quê, né? Mas algumas Super Game Powers lendárias estão aqui. Então, bora começar a mostrar uma Super Game Power para vocês. Bom, vamos lá. Essa época era muito boa e as revistas nos abasteciam com informações. Como vocês estão vendo essa pequena pilha, imaginem que eu tinha talvez 2 vezes mais. Eu tinha umas 70 revistas da Super Game Power, né? Mas beleza. Eu vou começar mostrando para vocês a Super Game Power número 21. Ela era da época do Mortal Kombat 3. Eu não sei agora que ano é, 1993 talvez. Infelizmente as revistas não nos passam essas informações, mas eu acredito que seja 93, 94 ou 95, bem no fim da época do Super Nintendo, né? E aqui tinha como destaque na revista 107 golpes, Animalities, Fatalities, Friendships, Babalities para Super Nintendo, Mega Drive e PlayStation. Era o começo do PlayStation. Então, como o PlayStation saiu em 94, provavelmente essa revista é de 94, 95. Se falava no Ultra 64, que todo mundo sabe que hoje é o Nintendo 64. Isso, eu só tô vendo se tá gravando, não que eu tô aqui pagando mic falando sozinho. Ultra 64, a cara da fera. Aqui era uma revista que revelava a cara do que se tornaria o Nintendo 64. Um detonado de Chrono Tiger, um dos RPGs mais épicos, considerado até hoje um dos melhores RPGs de todos os tempos. Fora que falava de Golden Axe para Saturno, Lemmings para PC, Scooby-Doo para Mega Drive, Donkey Kong Country para Super Nintendo, era o 2. FIFA 96, ou seja, 95 esse jogo, essa revista, porque cada FIFA sempre sai, pode ser 96, mas então essa revista daqui é de 95. Então pensar em 95, R$4, o salário em 95 era, não sei se chegava a R$100 naquela época. E o pôster de Samurai Shadow 3. O que destaca aqui na capa esse personagem, eu acho que é de Mortal Kombat, né? Eu não sou muito fã, mas acredito que seja um personagem. Não sei se é o Shang Tsung ou sei lá quem. Abrindo a revista, nós encontramos de cara, olha só, um PlayStation, era o sonho de muita gente, né? E o Neo Geo, nossa, o Neo Geo... Hoje em dia é muito mais fácil conseguir um PlayStation do que um Neo Geo. Neo Geo, por mais que teve poucos jogos e tudo mais, é uma peça de colecionador justamente por ter vendido bem menos que do que PlayStation. E o PlayStation então é um épico. Inteirou muitos videogames, até eu me lembro de propaganda dizendo: vem aí o Ultra 64, pode guardar o seu videogame. E na verdade o PlayStation inteirou vários videogames, né? Sensacional o golpe de mestre da Sony, né? Primeira página mostrando o que tem. Infelizmente a revista não diz de quando é, mas agora eu acredito que seja de 95. E
a Super Game Power tinha uma coisa legal, que eles criavam seus próprios personagens no editorial, né? Tinha o Baby Betinho, o Marcelo Kamikaze, o Lorde Matias, a mais famosa deles, a Marjorie Bros, e o Aquilo e Agora. E o chefe, claro. Então eles tinham dentro da redação deles lá personagens que eles mesmos criavam, fictícios, né? Aqui era a seção onde que a galera mandava, aqui ó, onde que eu tô apontando com o dedo, mandava a sua arte. Cada um podia desenhar e mandar lá para a revista que eles publicavam. Era uma página. Do outro lado, propagandas de jogos. Olha só, para se ter ideia, pessoal. Hoje em dia os jogos são caros, custam no lançamento 1/4 do salário mínimo, né? Concordo, muito caro, caríssimo. Mas nessa época aqui, um jogo original era um salário mínimo. Por isso que a maioria também pirateava, né, os jogos. Tu conseguia por 10 pila ou coisa assim. Eu não me lembro mais. Eu acho que 10 pila um piratinha. Contra R$ 89,90. R$ do Killer Instinct, Mortal Kombat 3,90. Eu acho que era um salário mínimo praticamente os jogos. Donkey Kong Country, R$ 90. Pra quem não sabe, né? Um PlayStation 2 vezes de R$ 300. Nossa, mãe do céu. Eu tinha que pegar um dado para ver em 95 era o salário mínimo, mas não acredito que chegou a R$ 100. Um Sega Saturno, 2 vezes de R$ 335. Eu acho o Sega Saturno um videogame muito foda, o design do controle muito legal. E um Panasonic 3DO, um videogame que hoje vale muito porque vendeu pouco e foi videogame praticamente um fracasso também, porque muito jogo ruim também, né? Mas a Electronic Arts dava total apoio a esse videogame aqui, né? O 3DO, ele tá 2 de 265, pessoal. E os jogos de cada um tava R$ 84,90 original, mais ou menos. Aí tinha uma lista de jogos. Aí tinha as novidades. Isso era numa loja, né? Que eu acho que não existe mais, nunca mais ouvi falar dela. E aqui era a seção de cartas, pessoal. O pessoal mandava as perguntas para a galera da redação, certo? Aqui embaixo ficavam os classificados. Se alguém estava vendendo Super Nintendo, um cartucho de Super Nintendo, de Mega Drive, Neo Geo e tudo mais. E aqui as perguntas e as respostas. E mais propaganda, claro. Nenhuma revista vive sem propaganda. Precisa vender e tem que ter propaganda, né? Aqui era uma página de opinião, praticamente. Circuito aberto. Quem detonou o mundo dos games em 95, né? Dando um resumo, né? E em 96, quem promete, ó, o tal do Ultra 64, galera. Se vocês estão vendo, nada mais, nada menos é o 64, o Nintendo 64. Depois eles mudaram o nome. Ó, o que a revista dizia? Sem dúvida, a geração 32 bits trouxe mais energia aos videogames. Jogos de fliperama, arcade, vamos ver, né? Que antes eram apenas um sonho, podem ser plugados no seu console sem grande perda de qualidade. Daytona, Ridge Racer e Tekken que o digam. Além disso, o Mega e o Super NES não querem perder a bola, o que leva a fabricantes a driblar as limitações para tirar o máximo dos consoles. Muita coisa boa já vai mostrando a cara e promete fazer de 96 mais um ano quente. Entre os títulos que prometem estão King of Fighters 95, FIFA 96 para Sega Saturno, Castlevania, Drácula X e X-Men para PlayStation, Salamander 2, o velho e bom Gradius volta aos arcades e Super Mario RPG para Super NES, Sim Tower para 3DO e Mortal Kombat 3 para PC, lançado no Brasil pela Tectoy. Podem ficar tranquilos, todos estarão aqui. Tá, daí falando da revista. O esperado Ultra 64 da Nintendo finalmente vai abandonar a prancheta e mostrar por que veio ao planeta. O ano de 96 promete. 96, se eu não me engano, o Nintendo 64 ele veio com o Super Mario 64. Foi um baita ano. Assim, baita lançamento do Nintendo 64. Só que vocês sabem que o desastre foi lançar em cartucho. O que fez com que eles venceram a pirataria, mas ao mesmo tempo perdessem público e desenvolvedoras importantes, né? Desenvolvedoras foram para outras, porque tipo para a Sony, porque era muito mais barato fabricar um jogo para PlayStation, os lucros seriam maiores do que para Nintendo 64, já que o cartucho era muito limitado. Então
mostrando em primeira mão aqui o controle do 64, o que naquela época era conhecido como o Ultra 64. Vamos lá. E aqui começar a sessão do que estava por vir, né? Jogos que estavam por vir para cada videogame, né? Alguns jogos conhecidos como Doom, do PlayStation. Esse daqui. Doom viria para PlayStation, sucesso no PC em 93. O segundo título em 3D em primeira pessoa, né, galera? Porque o primeiro foi o Wolfenstein. Ah, meu irmão adorava muito esses jogos aí, né? Então, bastante jogos aí que eu, infelizmente, eu não conheço, só que o tempo passa. Samurai Shodown RPG. Interessante esse jogo aqui, para Neo Geo CD. Queriam fazer um RPG de Samurai Shodown, um jogo de luta bastante famoso. King of Fighters 95 dava suas caras. Fatal Fury 3, nossa, essa época aí em jogos de luta, eu me lembro que bombava mesmo. Snatch era um jogo do criador de Metal Gear, Hideo Kojima. Baita mestre pra quem curtiu. E as imagens de Donkey Kong Country 2. As imagens, a gente babava na revista, a gente olhava e dizia, nossa mãe, que jogo é esse daqui? Gráficos ultra realistas para aquela época. Já fazem 26 anos. 95, 2005, 15. Vamos dizer 6 de março, 95, 2005, 15, 26 anos, isso aí, 26 anos atrás. A nota máxima, obviamente, Donkey Kong Country 2, um clássico. Mas aqui não era um detonado, era apenas mostrando como seria feito o jogo e tudo mais. Spawn, eu acho que Spawn, eu não sei se nasceu nos cinemas, mas deve ter nascido nos quadrinhos. Mortal Kombat 3 do Super Nintendo. Essa propaganda é épica, galera. Donkey Kong sequestrado, um caso de sequestro que a polícia não pode ajudar. É isso aí, uma propaganda totalmente em português, pessoal. De Donkey Kong Country 2. Nessa época, se eu não me engano, a Gradiente, Playtronic, publicava os jogos da Nintendo no Brasil. Infelizmente, eles não traduziam para nossa língua, mas pelo menos as propagandas eram bem legal, né? Olha só, Diddy e Dixie Kong partem em busca de um amigo sequestrado. Né? Na noite de 4 de dezembro, Donkey Kong, o famoso personagem do videogame, foi sequestrado pela brutalidade com que o crime foi cometido. Suspeita-se do terrível gangue dos Kremlins. Meu Deus, muito legal, muito bem feita esse comercial de Donkey Kong. O joguinho do Scooby-Doo, que era para Mega Drive, parece mais um point and click. Não cheguei a jogar. Vamos lá. Garfield. Eu adorava, quando eu ia na biblioteca da escola, eu sempre pegava os quadrinhos do Garfield. Eu gostava de ler. E aí virou jogo. Também, infelizmente, não pude jogar. Aqui o criador do Garfield, para quem quiser ver aqui. Garfield, muito bom, os quadrinhos. Mais Mortal Kombat 3 para Mega Drive agora. Agora olha só, o Sega CD. Lunar, um RPG que por muitos RPGistas é considerado um grande RPG. Eu não sou muito fã de RPG, eu não tenho o que falar, mas que eu sei, esse Mazer eu nunca ouvi falar também. Zero Dividend, um jogo poligonal em 3D. Eu sei que hoje em dia as pessoas olham os jogos em 3D no começo, mas era essa a tecnologia, não? Isso foi, claro, com certeza melhorando com o tempo, né? Mas era isso. Aí aqui destacando quase que eu falei Metal Gear, Mortal Kombat 3 para PlayStation.
Vamos lá, outro jogo que eu nunca ouvi falar para Sega Saturn, Liar Section. Um jogo que parece ser de navezinha. E eu gostava quando eu era criança, né? Mas agora eu não curto mais esses jogos. Legal, olha só essa propaganda bem legal. Ó. Neste Natal são eles que vão descer pela chaminé. Olha só. O mundo dos sonhos em jogos, pessoal. Olha só. Super Mario World 2, Yoshi Island, Zelda, A Link to the Past. Esse daqui eu não sei. Esse daqui deve ser o Lunar. Mas muito legal. E até dizia, essa era uma revista. Putz, eu não tive essa revista. Nas bancas, dia 8 de dezembro de 95. Nossa, deve ser muito legal essa revista, destacando grandes clássicos como Yoshi Island, Lunar Eternal Blue, Aero Fighters, Mischief, Phantasy Star 4, Alone in the Dark e Zelda. Aí, Golden Axe Duel para Sega Saturn, galera. É um jogo de luta, obviamente, até que tem os comandos aqui. Quem tinha um Sega Saturno, quem curtia jogo de luta, eu imagino. A melhor versão de Samurai Shadow, acredito eu que seja do Neo Geo, porque o Neo Geo era praticamente tu ter um fliperama na tua casa. Naquela época, gráfico de fliperama era top. Super Mario RPG. Nossa, que jogo legal, que divertido. Foi um dos RPGs aí que eu virei, que eu acho que foi o que eu mais dei risada, assim, sem dúvida. Muito bom. RPG fantástico, Super Mario RPG. Fantástico. E aqui a seção de dicas de golpes para Mortal Kombat 3. Eles valiam tanto para qualquer versão, eu acho, né? É porque eles usavam aqui, ó, soco baixo, acho que é soco baixo, soco alto. Então, qualquer versão, dando todos os golpes e tudo mais. Aí falando uma parte de esporte aqui, desse lado aqui, falando de jogos de esporte. Tiny Toon para Super Nintendo. Eu joguei no Nintendinho, era legal esse jogo, só que no Super Nintendo eu não joguei. Agora um jogo de tênis, vamos lá, FIFA Soccer 96. Nossa, eu respeito todos que curtem FIFA, mas eu sou muito mais International Superstar Soccer e as notas eram boas. A versão de Super Nintendo tirou 4 e a versão de FIFA de Mega Drive 4.5. Eu não conseguia me acertar com a câmera desse jogo. Ela era muito... Por isso que eu também não acabei jogando muito. E olha só, para PC... Não, 3DO era praticamente um computador. Para computador parecia muito 3D. Hoje em dia o cara vai olhar, nossa, vai dizer que ridículo. Como é que conseguiram jogar isso daqui? Mas naquela época era assim. Um dos melhores jogos de basquete... Quer dizer, o melhor jogo de basquete que eu considero NBA Jam. Fantástico, jogo assim que sem regras, qualquer um consegue jogar. Fazer 3 vezes seguida cesta, sair a fogo da bola, era bem legal. Agora dicas, né? Killer Instinct, né? Destacando que era a seção de dicas. Super Game Power dicas, né? Arthur Jim, um jogo pauleira, pessoal, um jogo difícil, mas bem legal. Gex. Vamos lá. Aqui a galera pirava, ficava procurando dicas pro seu jogo. Às vezes o cara não conseguia detonar um jogo, era a página que salvava, né? Agora dicas de Mortal Kombat e o detonado para vários amantes de RPG de Chrono Tiger. Qual a nota, né? Nota máxima, né? Para muitos, esse daqui é o melhor RPG de todos os tempos, até hoje. Eu sei que o pessoal de hoje em dia que nasceu ontem acha que não, capaz que gráfico feio, como isso daqui vai ser o melhor RPG de todos os tempos, mas quem viveu a minha época, eu ainda acho bonito esses gráficos, né? E se esquecesse essa limitação de gráfico dessas épocas, eu garanto que vai ter muita diversão. Só digo isso.
Seção para computador. Tchau, pai. Seção para computador. Agora vinha quem tinha computador. Sim, as revistas de videogame também davam dicas para jogos feitos para computador, porque querendo ou não era só revista de videogame, era revista de games, né? Então tanto faz a plataforma. Quanto mais coisas tem uma revista, mais público, né? Mais vende, né? Aqui destacando, façam seus jogos. DigiPen em Vancouver, no Canadá, dá curso de programação especializada em videogame, em que o lance é criar. É isso aí, pessoal. Legal. E aqui destacando que a galera do X-Men ganha nova revista no Brasil. E aqui lembrando um clássico, Zelda, A Link to the Past. Para quem não jogou, recomendo que jogue esse jogo. Bem legal, bem show de bola. Eu sou suspeito porque eu sou fã. Do outro lado, propagandas. E um jogo de sucesso em point and click, Full Throttle. Eles remasterizaram agora para nova geração, quer dizer, agora é velha, PlayStation 4. Eu não cheguei a jogar esse jogo. E a contracapa, fazendo propaganda do videogame Neo Geo. Então, pessoal, esse foi um vídeo mostrando uma das minhas relíquias. Se você gostou desse vídeo, mete aquele like. Se você é novo aqui, se inscreva no canal para dar aquela força. Compartilhe com seus amigos. Eu sei que muita gente das antigas, quando vê uma revista dessas, sai lágrimas. Só de lembrar do passado. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima, galera. Valeu!